boa noite. São 8 horas e 32 minutos desta quarta-feira, 8 de julho de 2020. Nós estamos em meio a uma pandemia e temos realizado lives com uma imensa frequência. Essa já é a live de número 81. Meu nome é Mário Vitor Santos, eu sou diretor da Casa do Saber, sou jornalista e queria dar as boas-vindas a todos vocês que nos acompanham, que vêm nos acompanhando, e aqueles que estão se juntando a nós na noite de hoje para ouvir uma convidada muito especial, que é a comunicóloga Maitê de Carvalho, que vai falar sobre comunicação e discursos em tempos de pandemia. Todos nós sabemos que mudou ou não sabemos? Temos consciência do que está acontecendo com os nossos discursos e os discursos dos outros para nós? Até que ponto nós temos essa consciência? Vamos, então, falar com uma especialista, problematizar esse tema. Mais uma vez, nós temos buscado juntar pessoas que conhecem os temas, que abordam as questões de maneira o mais possível científica, séria, com base em estudos e pesquisas. Então, mais uma vez, a Casa do Saber procura justamente dessa maneira fazer jus à sua intenção, à sua ambição inicial, que é procurar favorecer o conhecimento, a difusão do saber rigoroso, fiel às ideias dos criadores, submetido à checagem e ao choque de opiniões e de evidências, na medida do possível, baseado em evidências, em estudos, pesquisas, fiscalizados, checados, combatidos, aferidos pelos pares, que é assim que se constrói ciência e conhecimento. Então, ao contrário vamos dizer assim, da superstição, da difusão de informações falsas, de remédios milagrosos, e de falsa ciência que frequenta as opiniões e as ações, muitas vezes desastrosas, dos nossos governantes, em especial do próprio presidente da República. Então, justamente por causa disso, em meio a essa desgraça, com milhares de mortos, milhões de infectados no Brasil, caminhando celeremente para nos tornarmos os primeiros colocados nessa competição lamentável das vítimas dessa pandemia, que poderia ser provocada houvesse controle, abordagem científica séria, audição dos médicos, dos pesquisadores. Enfim, seria uma outra maneira se a comunicação, se os discursos tivessem um outro sentido. Bom, como é que as coisas se organizam? Eu queria agradecer a presença de todos. Nós estamos ao vivo nas diversas plataformas da Casa do Saber, que me dizem se tornou um megafone. Essas lives se tornaram um megafone. Nós fizemos um levantamento recente e já temos 1.100.000 views acumulados, com uma média de 14.000 visualizações por cada encontro, um público imenso que nós jamais imaginaríamos poder fazer, houvéssemos continuado nos restringindo às confortáveis e agradáveis e saudosas salas da Casa do Saber. Agora nós estamos num palco, num ambiente muito mais amplo e com um impacto inimaginável anteriormente. Há coisas ruins e há coisas menos ruins acontecendo na pandemia. E a gente tem que se adaptar a isso que está acontecendo. Como é que as coisas vão se organizar? Primeiro, acho que eu queria fazer alguns anúncios. Primeiro, se você veio pelo YouTube, Facebook, alguma rede, curta a nossa rede, torne-se inscrito, torne-se membro e receba as nossas propagandas, anúncios, atualizações e informações. Associe-se ao nosso aplicativo Casa do Saber On Demand, baixando ele pela App Store ou pelo pela Play Store do Google. E comece a curtir o nosso aplicativo Casa do Saber On Demand. Tem lá 1 mês de gratuidade de experiência. Se você gostar, você se associa, começa a pagar a mensalidade.
O aplicativo se chama Casa do Saber On Demand. Você baixa isso nas lojas, põe o seu e-mail, o seu cadastro lá. Por outro, bom, já falei do YouTube, falei das redes, eu queria dizer que nós estamos patrocinando o podcast do professor Clóvis de Barros Filho, que se chama Inédita Pamonha, que está disponível, eu não sei por que se chama esse nome, mas deve ser auto-explicativo lá. No podcast chamado Inédita Pamonha, no site da revista Inspire-se, Inspirec. Vá lá, põe no Google Inspirec e acesse esse site. E também estamos dando apoio como é que a gente pode dizer? É uma espécie de vídeo diário, veiculação diária de vídeo que ele faz também pelo YouTube, numa coisa chamada Despertar Inspirado, que todo dia ele desperta inspirado e emite algum pensamento interessante pelo YouTube. O mesmo professor Clóvis de Barros Filho. A última aviso que eu queria dizer é o seguinte: nós não teremos a live de sexta-feira porque o professor e a psicanalista Romildo do Rego Barros continua, como enfrentou na semana passada, enfrentando problemas de conexão. Nós não conseguimos fazer a live porque a conexão dele era muito pobre, e isso continua acontecendo. Ele promete que na outra sexta-feira, não é esta próxima, a outra sexta-feira ele estará com essa situação resolvida. Então, nós já, para nos garantir, nós transferimos isso para a outra sexta-feira, pandemia e angústia, nas palavras do psicanalista Romildo do Rego Barros. É isso, gente. Como é que as coisas vão se organizar aqui? Nós vamos, como sempre, colocar uma questão para a nossa convidada, e ela fala pelo tempo que achar necessário. Depois nós continuamos com algumas perguntas e depois passamos para as perguntas do público. Podem preparar suas perguntas. Muito bem-vindos. Agradecemos imensamente a sua audiência, a sua presença, o seu interesse. Então, vamos passar para a apresentação da nossa convidada de hoje. Eu vou ler um pouco, uma parte da trajetória dela, para que a gente possa, enfim, saber. Maite Carvalho é comunicóloga e professora de retórica nos cursos de extensão da ESPM. Hoje atua como diretora de estratégia de negócios na TBWA Child Day, uma das top 5 agências de publicidade dos Estados Unidos, onde reside e atua profissionalmente. Faz parte do grupo 01, visto de estrangeiro com habilidades extraordinárias. É colunista de retórica e política no Yahoo. Eleita pela revista GQ, da Editora Globo, uma das 6 grandes mulheres líderes de startup no Brasil. Maite Carvalho, seu app de beleza de farmácia chegou a ser app número 1 na App Store. Reuniu seus aprendizados empíricos e teóricos sobre persuasão como arte e ciência. Sua prática como comunicóloga e publicitária resultaram no livro best-seller Persuasão, Guia Prático sobre Retórica e Comunicação Persuasiva para a sua vida pessoal e profissional, lançado neste ano, em 2020, sendo um dos mais vendidos de sua categoria na Amazon, com o prefácio da apresentadora da CNN, Gabriela Prioli. Maite Carvalho, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-la aqui para conversar conosco, com o nosso público, com as pessoas que se reúnem. O sentido daqui é também, nessa pandemia que continua desesperadamente forte, reunir as pessoas em torno do saber, da reflexão. E você é uma pessoa muito importante nesse sentido, para conseguir desvendar os mistérios e as características disso tudo que a gente faz agora intensamente e, como é que a gente pode falar? Irrefreavelmente. Comunicar, ouvir e falar. Maite Carvalho, boa noite, muito obrigado. Fala um pouco para a gente a respeito de comunicação e discursos nesses tempos de pandemia. Muito obrigada pela introdução. Obrigada a todos que estão aqui comigo. Aqui à tarde, no Brasil já à noite, são 4h42 aqui em Los Angeles, na Califórnia. Enquanto você estava falando, Mário, sobre as possibilidades, né,
que infelizmente, porque é uma coisa trágica, a pandemia trouxe, uma delas é a gente estar reunido no mesmo tempo, mas num espaço diferente, né? Eu aqui dos Estados Unidos, vocês aí no Brasil, mas estamos todos juntos nos nossos relógios de emissores e receptores conectados no mesmo aqui e agora. E isso é algo que com certeza está mudando muito a nossa forma de ser e estar no mundo, e principalmente a forma como a gente se comunica, né? E como a gente recebe informações. Porque se hoje, por exemplo, eu for fazer um curso e ele está gravado, e eu assisto a hora que eu quiser, e eu paro a hora que eu quiser, e eu começo, e o meu processo cognitivo ele muda de alguma forma em como eu recebo essa mensagem, ou se eu mando um e-mail para o meu chefe, que eu estava acostumado a encontrar todos os dias no escritório, mas agora ele vai receber esse e-mail na hora que ele acordar, quando ele vê, a gente está falando de uma comunicação que deixa de ser síncrona para ser cada vez mais assíncrona. E que dentro dos limites, é claro, aqui a gente não está no mesmo espaço, mas a gente está na mesma sincronicidade de tempo, acaba por gerar muita dissonância cognitiva, muito ruído de comunicação entre um emissor e um receptor. Porque se eu não tenho mais a presença, e aí a presença, tem muita gente que fala até no próprio fetiche dessa presença, se eu não tenho mais o olho no olho, porque eu comunico não somente com as palavras, mas com o meu corpo, com a minha presença em si, como eu faço para garantir que a minha comunicação ela não vai chegar até o meu receptor com ruídos? Como que eu faço para garantir que, de repente, um pedido não vira um tom de intimidação? Como que eu faço para garantir? Porque as pessoas têm repertórios e formações biopsicossociais completamente diferentes umas das outras, e isso é sabido, independente da gente estar se comunicando de uma forma através da telecomunicação ou pessoalmente, né? Cada um tem um repertório diferente do outro. Então, dependendo da minha formação e da sua, a ordem pode representar uma coisa para mim, pode representar outra para você, né? O sentido e o significado que a gente dá para isso, né, tem muito a ver com a nossa formação. Mas quando eu estou falando especialmente de uma mensagem que não vem acompanhada do interlocutor, a gente está vivendo uma condição não normal, vamos assim dizer, de temperatura e pressão, que acaba gerando esse tipo de ruído. E quando eu falo ruído, não é nem só na nossa comunicação interpessoal, no nosso microcosmo, com a nossa família, com o nosso chefe, colega de trabalho, namorado, esposa, é também no sentido de como a gente se comunica com o mundo e como o mundo se comunica com a gente. Então, eu estava assistindo uma live que foi maravilhosa que vocês fizeram aqui recentemente com a Cláudia Feitosa Santana, onde ela abordou a negação do indivíduo, né, sobre tudo que está acontecendo, do ponto de vista da neurociência, como uma espécie de tentativa de se proteger da tragédia e daquilo que a gente não tem o controle. E essa mesma negação, e a gente tem ouvido falar muito de retórica negacionista, o negacionismo, né, da onde está vindo toda essa negação do que está acontecendo, ela também tem sido adotada pelos atores políticos. E aí, quando a gente fala atores políticos, eu estou dizendo o governo atual do Brasil, e a gente pode ver até aqui nos Estados Unidos também o mesmo tipo de abordagem, como um método, como uma escolha de narrativa e de discurso, né? Então, a negação e a amenização enquanto abordagens e narrativa, ela tem acontecido. Tem um teórico chamado Timothy Kunz, que ele estuda somente comunicação situacional em crise. Então, toda a teoria dele analisa como que a gente pode endereçar uma crise, seja uma crise política, seja uma crise... E aqui, em parênteses, não é só uma crise política, é uma crise de saúde pública, é uma crise econômica, é uma crise com inúmeras nuances. Como que as pessoas podem se comunicar de uma forma mais conciliadoras em tempos de crise? E aí ele separa 3 principais abordagens que você pode fazer. Isso ele coloca desde corporações, governos, é mais institucionalizado isso, tá? Não tanto no campo do indivíduo. Você pode negar, você pode amenizar e você pode negociar. Então, quando eu falo de negar, eu posso ter uma negação total, eu posso achar um bode expiatório para isso, que é uma narrativa que a gente viu acontecendo, especialmente se falando da pandemia em si no Brasil desde o começo. Eu diria que ela começou negacionista e partiu para uma amenização no decorrer do caminho.
E a amenização ela pode ser uma desculpa ou uma justificação. Então, você arruma um ensejo ilegítimo para essas entidades e minimiza os danos. Então, é só uma gripezinha, não é nada muito sério, isso não vai dar em nada, você tira o peso que isso teria. Ou você pode negociar, que é você integrar, preocupar, demonstrar a empatia, e de novo, por isso que eu fiquei com a live da Cláudia na cabeça, né? E você traz o arrependimento e as desculpas. Então, você se responsabiliza e tem um plano de ação sobre o que está acontecendo, e você, em determinados casos, quando está falando de uma gestão de imagem ou de crise, você pode até agradecer pela descoberta, assumir a ignorância prévia, e aí você parte para essa negociação da narrativa. Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que desde o começo, quando a Organização Mundial da Saúde declarou que era sim uma pandemia e a gente começou a ter todo esse movimento, a escolha política foi a da negação. E é uma escolha política da negação que vem somada a também o enfraquecimento de órgãos que legitimam de uma forma científica todos os dados. Então, você tem a Organização Mundial da Saúde sendo questionada, e isso não é novo. Você já tinha a ONU também sendo deslegitimada, você consegue ver esse negacionismo retórico não surgiu agora na pandemia, ele já é uma praxis que vem sido repetida. Então, o que a gente gera com essa negação? Uma polarização daqueles que negam e daqueles que não negam, daqueles que reconhecem e daqueles que não reconhecem, daqueles que dizem isso é real e aqueles que dizem isso é uma invenção. E essa polarização de nós versus eles, nós, os que entendemos o que está acontecendo e eles que não entendem, ou nós, os brasileiros, e o inimigo que criou isso, e aí essa narrativa ela já escolheu alguns culpados, não só no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos também o Trump fez muito isso, de culpar a China, de culpar uma outra parte por isso, ela acaba gerando essa polarização mesmo. E o nós versus eles também contribui muito para um arco narrativo de drama e não de jornalismo. E os fatos começam a ser apresentados para a gente na televisão, nos jornais, como uma espécie de um filme hollywoodiano mesmo, assim, né? Você tem obstáculo e intenção. Então, quando os pronunciamentos do nosso presidente saem, ele se coloca como uma pessoa que está tentando vencer a corrupção, mas os inimigos não deixam, e aí você tem o outro herói que de repente vira um inimigo, né, que é o ex-ministro da Justiça, e aí você tem uma narrativa de traição, né? Você acaba tendo uma série de narrativas de drama e não necessariamente dados lógicos do que aconteceu. Então, de falas como, por exemplo, eu não tenho nada contra ele, eu me sinto desprestigiado ou traído. Quando a gente faz uma análise sociodiscursiva desse governo no geral, você vê que todos os emissores, e aí eu estou falando das figuras que mais, os expoentes disso, então eu não estou falando do papel social, do emissor social, do presidente, da secretária de cultura, do ministro de justiça, eu estou falando da Regina, do Jair, do Sérgio, né? Eu tenho praticamente um emissor físico mesmo, um emissor subjetivo, descolado dessa função social que ele carrega. E aí, quando você acompanha as notícias do jornal, a sensação que você tem é que você está lendo o Alto da Barca do Inferno, você está lendo Gil Vicente, uma comédia de costumes, porque você fala, meu Deus, isso realmente está acontecendo? A gente tá lendo... Que editoria é essa? Eu estou lendo política ou comportamento? Essa narrativa, ela tá estranha, no mínimo. E isso mexe muito com o nosso lado patos do discurso, e não logos. Porque aí a gente se envolve nessa trama, porque vira uma trama. E aí, toda essa sensação nossa de paixões mesmo, eu acho que está certo, eu acho que está errado, né? Essas opiniões que não são fundadas necessariamente na razão e na ciência, elas ficam muito mais inflamadas. Então, isso não acontece, não tem acontecido de uma forma simplesmente espontânea. Existe uma agenda setting, né? Um pautamento de agenda mesmo, de construção dessas narrativas. E quando você traz para esse lado da pessoalidade, que é um dos traços que a gente vê
nos discursos em tempos de pandemia que a gente tem acompanhado, principalmente dos discursos políticos, você vê uma série de falácias, porque você não está tendo uma prova lógica no discurso, então você apela para a misericórdia, né? A falácia do ad misericórdia, por exemplo, onde você se coloca como uma vítima, um pobre coitado, ou uma falácia do ad hominem, que é quando você ataca o caráter do orador. Eu fujo da pauta, eu não vou endereçar aqui se o meu ministro da Justiça está saindo porque o Estado Democrático de Direito... Não, eu viro e falo, não sei nem se ele votou em mim. Nossa, uma coisa é você gostar da pessoa, outra coisa é trabalhar com ela, né? Você leva para um âmbito da pessoalidade, você fica atacando o caráter do seu interlocutor. Então, são uma série de falácias que a gente vai pegando nesses discursos e que sempre pautada nesses nós versus eles, nesses ad misericórdias, nesses ad hominem, como eu trouxe aqui, que é o ataque ao caráter e ao ethos do outro, ou você apelar para o sentimento de pena, né, das pessoas que estão interagindo com você, e essa narrativa de monomito, de herói, que é difícil dizer se cola ou não quando você traz sob a luz da razão, mas quando os números mostram que existe uma base que não abre mão e que compra essa retórica, vamos chamar assim, bolsonarista, você pode se dizer que ela tem uma certa eficiência no sentido de construção de monomito, de uma jornada heróica, de certa forma. E aí não é uma questão nova, né, para a gente. O Reich fala muito disso na psicologia de massas e o próprio fascismo, essa busca por um pai, por um salvador, o quanto a gente, de alguma forma, quer ter essa figura desse complexo paterno negativado dentro do drama que a gente está lendo, né, que virou praticamente uma ficção e não uma notícia. Então, tudo isso carregado, né, dando só um pouco do panorama inicial para a nossa conversa, faz com que a gente comece a questionar o que é verdade, o que é mentira. Ele está doente, ele não está? Isso é fato, é boato? Isso é ilusão? Isso é verdade? O que está acontecendo? Isso faz com que a gente questione a nossa própria sanidade. E isso não é... O meu ponto aqui é, quando eu tenho a instituição que certifica dados lógicos e racionais, como as universidades, ou as agências mundiais que fazem isso, como a ONU, a OMS, sendo deslegitimada, quando eu tenho uma negação da realidade por parte do orador de acordo com a agenda política dele, quando eu tenho um inimigo imaginário, nós versus eles, e um arco narrativo maniqueísta de mentiras sendo repetidas de maneira exaustiva, eu tô usando muito mais como método o propagandismo, né? As técnicas propagandistas de comunicação, isso não é novo, Goebbels, né? Quando você olha para o nazismo, para o próprio fascismo, já faziam isso há um tempo atrás, e você tem essa mesma engenharia de um jeito um pouquinho mais tropicalizado de alguma forma. Então, assim, checar os fatos, que virou o nosso fardo, esse trabalho de Sísifo que a gente tem que fazer todos os dias, quando a gente consome qualquer notícia, checar os fatos é, por si só, uma demonstração de poder. Porque esse tipo de retórica, ela não se sente constrangida pela realidade. Pelo contrário, ao te fazer checar o que se é dito, eu reafirmo a minha posição de poder sobre você. Então, é antídoto e veneno, de alguma forma, porque a gente se pega tendo que questionar e fazer a veracidade, o que eles... Essa checagem dos fatos, isso por si só já é você conferir poder para o interlocutor que abusa disso. Então, é uma relação muito difícil e exaustiva, você consumir, se comunicar e a forma como os agentes se comunicam com a gente dentro desse contexto. E aí não bastasse a comunicação entre o nosso governo e a gente, ou entre os meios de comunicação e a gente já estarem delicadas, a gente ainda tem as nossas vidas pessoais, né? Então, saindo dessa esfera, indo para um âmbito mais privado, a gente está confinado dentro de casa, né? Aqui nos Estados Unidos, a quarentena na Califórnia não está mais acontecendo, mas a gente teve o chamado lockdown muito ostensivo. Aí no Brasil ainda estão vivendo esse período de restrição.
mas o fato é que as nossas liberdades individuais, elas estão limitadas de alguma forma. E aí a gente também não está em condição normal de temperatura e pressão dentro da nossa própria casa. Então a gente acaba utilizando um discurso para falar desde a meia suja que está jogada no chão da sala há 3 dias, ao barulho que estão fazendo no quarto de cima, eu vou fazer uma live, pelo amor de Deus, ninguém faz silêncio, porque eu preciso de um pouco de privacidade. O que era o meu espaço privado, esses contornos, eles estão amorfos. E a verdade é que a gente está tentando trabalhar de casa, a gente está tentando manter a nossa saúde mental no meio dessa pandemia toda. E a nossa comunicação fica mais ruidosa e entroncada, porque ansiedade, estresse, está todo mundo com as emoções à flor da pele. Então, o que poderia ser um pedido pode chegar para o meu receptor com áreas de intimidação ou de provocação, sedução e tentação. Então, quando a gente fala dessas abordagens, né, a provocação, a intimidação, a sedução e a tentação, dando exemplos aqui, seria algo mais ou menos como do tipo, a provocação seria: eu duvido você passar no vestibular para, enfim, ganhar uma viagem. E aí, na intimidação, eu diria: se você não passar no vestibular, você não ganha uma viagem. E aí, na sedução, eu digo: você é muito inteligente, tenho certeza vai passar no vestibular, vai ganhar uma viagem. E na tentação, eu digo: se você passar no vestibular, ganha uma viagem. As nuances são: num eu questiono a competência do outro, no outro eu coloco uma condição negativa, no outro reforço as qualidades do meu interlocutor, e no outro eu questiono a competência dele, que é a provocação. A mensagem é a mesma, mas as formas como eu abordo, elas vão ficando diferentes. E aí, se está todo mundo estressado, um foi demitido, o outro não sabe o que vai ser da vida dele, está todo mundo morando na mesma casa, no mesmo espaço, você pode ter certeza que a gente vai acabar indo muito mais para os lados dos discursos mais agressivos e intimidatórios, muitas vezes, do que os discursos do que a gente chama comunicação não violenta, que é um conceito do Marshall, um psicólogo, né, que é onde eu coloco as minhas emoções, me distanciando delas, dizendo dos meus sentimentos e fazendo pedidos claros para as pessoas. Então, em vez de eu falar: você poderia tirar a meia da sala, poderia não fazer barulho, eu preciso de tranquilidade para conduzir a minha live sem distração, a gente já vira e fala: é a milionésima vez que eu estou te pedindo para você ficar quieto enquanto eu tenho que fazer a live. E tudo isso vai gerando esses ruídos, né? Então, já não bastasse a anomia social que a gente está vivendo, a gente ainda tem esse caos dentro das nossas casas. Então, nesse caso do campo individual, se a gente conseguir identificar as dinâmicas invisíveis por trás das falas, a gente pode ter uma convivência muito mais harmoniosa e com menos ruídos de comunicação. Eu acho que a mensagem principal é: se a gente é capaz de identificar as dinâmicas invisíveis por trás das falas, sejam elas as falas de um chefe de Estado, do nosso chefe, da nossa esposa ou do nosso filho, de quem for, a gente consegue entender muito do quão saudável estão as nossas relações e consegue também, de uma certa forma, questionar por que essa propaganda está me intimidando, por que esse presidente está me intimidando, por que a minha esposa está me seduzindo. E aí, quando a gente consegue dar nomes a essas dinâmicas, a gente não somente tem uma visão mais crítica e mais reflexiva do mundo que a gente vive, mas a gente também assume mais protagonismo e voz ativa nas nossas próprias vidas, porque aí a gente consegue também prestar atenção não só como os outros falam com a gente, mas como a gente fala com os outros, né? E perceber: puxa, será que eu não estou sendo passivo-agressivo com pessoas que eu amo e quero bem? Será que eu não posso mudar a minha maneira, né, de comunicar? E, enfim, enquanto a gente está passando por esse período que é super, como eu disse, amorfo, a gente pode utilizar essas técnicas e abordagens de comunicação para que essa travessia seja menos dolorosa, para que ela seja um pouquinho mais fluida e que a gente possa despertar os nossos olhos e ouvidos para o que é invisível. Excelente, Maitê. Muito obrigado. Foi um curso já. Um curso de alfabetização comunicacional. Talvez, eu não sei se ele é mais importante para ler ou para escrever, digamos assim, falar. Eu sou muito fã. É mais importante na passividade
ou numa passividade ativa, digamos assim, ou numa atividade. Eu sou muito fã de uma frase, Mário, do Paulo Freire, que ele fala que é preciso ler o contexto, não somente o texto, né? Então, eu acredito que a gente despertar esse olhar, né, os nossos ouvidos para entender essa leitura de mundo, faz com que a nossa leitura, seja ela, enfim, da notícia, das nossas falas mais triviais, ela muda. É como se a gente ficasse mais consciente de alguma forma. Maite, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: nós estamos vivendo um momento de excesso de comunicação e, ao mesmo tempo, muito isolamento. Pelo menos, eu não sei como é que a coisa se dá aí nos Estados Unidos agora. Você parece que está me dizendo que a situação na Califórnia voltou à normalidade, se eu posso dizer assim. Aqui, parece que estamos caminhando para isso em meio, como aí, de uma forma desorganizada, desestruturada e com um sentimento muito negativo em relação a isso, porque muita gente está sendo afetada por esse problema. Eu digo afetada a família, né, as pessoas mesmo, para além da crise econômica, do desemprego, da falta de saídas para a vida. Quem cuida das crianças, por exemplo, se o trabalho volta e as crianças não têm escola, não vão para a escola ainda, como é que fica esse problema? Mas o que eu queria te falar é o seguinte: então nós estamos vivendo uma situação, ao mesmo tempo, de muita comunicação e, por um lado, de uma certa sensação de fragilidade, em meio a essa intensa comunicação. Há tanta coisa para falar sobre isso, né, Maite? Uma das coisas é, por exemplo, Netflix. Você falou de as pessoas estão consumindo narrativas de forma absolutamente descontrolada, até como resultado da negação, num certo sentido, porque é muito dura a realidade. Então, até que ponto está havendo uma mutação? Até que nós estamos todos vivendo a ficção em séries de 4 temporadas com 12 episódios cada uma, e fora dessa temporalidade nós não estamos dispostos a curtir mais nada. Eu estou querendo assim, Está precisando de um Deus ex machina, né? Quando vem o roteirista e joga uma solução do nada e resolve o roteiro para essa temporada. Seria a nossa vacina. Sim. É uma distopia a sensação que eu tenho, Mário, do que a gente vive. Assim, um episódio de Black Mirror cheio de plot twists, mas não necessariamente para um final feliz. Eu acredito que, assim, é muito difícil a gente separar a verdade das narrativas, né? A história das histórias, vamos assim dizer, quando a gente está passando por ela, porque a gente não tem um distanciamento, muitas vezes. Então, quando eu estou falando de um consumo mais jornalístico, então eu posso estar assistindo vou falar aqui um exemplo, tentar ilustrar um pouco do que eu estou pensando, tá? Fazia muito tempo que eu não assistia jornal de televisão de TV aberta no Brasil, porque eu moro aqui, e aí, numa tentativa de me inteirar do que estava acontecendo, eu falei, bom, eu vou baixar esse jornal das 8, famoso, que todo mundo assiste, porque eu quero ver como que as coisas estão sendo comunicadas no Brasil. Quando eu assisti esse jornal e eu terminei de assistir, eu falei, nossa, tem um arco narrativo aí. Tem uma história sendo contada. Não só necessariamente uma prestação de serviço. Quase que mais flertando com as narrativas de entretenimento, tá? Do que do jornalismo em si. E aí eu fiquei assim, nossa... E aí eu comecei a prestar atenção em outros formatos de comunicação. E aí é como se a gente estivesse vivendo uma confluência de linguagens. O que é documental e o que é ficção, e o que é real,
onde que está esse fio condutor narrativo, vamos assim dizer. Um exercício que eu gosto de fazer para ter um distanciamento, de falar, em tese isso é um jornalismo, mas está mais com áreas de ficção, ou vice-versa, é entender fonte, é entender prova lógica, é entender a racionalidade daquele discurso. O logos, né? O logos sendo a razão e o pathos a emoção. Então vamos olhar para esse gráfico sem paixão, sem confirmação dos meus vieses, porque a gente também quer confirmar os nossos vieses, como a própria Cláudia falou. Então, eu já leio a notícia ou assisto aquilo procurando informações que vão me dar a sensação de que, tá vendo, não tá tudo perdido, eu não tô tão confuso assim, eu sabia que o que eu acreditava estava certo, né? Tanto que um dos maiores dilemas de fake news, por exemplo, e por que elas se propagam com tanta facilidade, é porque elas confirmam esses vieses que a gente tem, né? Então, tá vendo? Eu sabia que isso era certo. Então, eu tento sempre me distanciar um pouco. É difícil me distanciar um pouco dos vieses, entender a prova lógica do que está sendo consumido e ver se existe um arco narrativo ali ou não. Se tem um plot, isso daqui, ou seja, essa notícia está maniqueísta de alguma forma, seja para o lado esquerda ou direita, tanto faz. É importante esse exercício, assim, mesmo se você é de uma pauta mais de vamos assim dizer, de oposição ou de resistência, porque isso pode pegar para os dois lados, esse tipo de abordagem. É um horror a sua fala, porque ela suscita muitas questões, muitas questões. Desculpa! Muitas questões, muito bom. E você tem que sair daqui a 20 minutos, então eu não vou passar o seu tempo que você gentilmente nos deu e não vou deixar de cumprir o seu horário. Então, eu vou te fazer uma primeira pergunta dos leitores, depois eu volto para as minhas questões, porque você vai me dizer se tem saída desse quadrilátero que você criou aí. Se é que eu posso dizer? Essa saída tem a ver com escolaridade, com alfabetização, ou se isso piora com a educação. A educação, a gente parece o seguinte, que quanto mais escolaridade, não estou dizendo que é educação, escolaridade você tem, mais blindado a sua cabeça acaba ficando e fechada. E quanto mais alfabetizado em comunicação não, mas intensamente você usa os aparelhos, ansiosamente você usa esses aparelhos de comunicação, parece que mais você está dependente de um certo ciclo que eles alimentam e que você se torna, vamos dizer assim, uma espécie de usuário, mais do que propriamente um participante. Mas eu vou passar para uma pessoa que se chama Abdruskin Schaefer Rocha. Ele diz o seguinte: você pressupõe que o ruído seja uma coisa ruim, Maite, mas o ruído também, por outro lado, não constrói novos textos, novos mundos, na medida em que é na diversidade de códigos que os textos estão sempre prontos a gerar novos textos. Estou pensando aqui, ruído, entre aspas, na perspectiva da semiótica da cultura. Como você vê essa inevitabilidade do ruído? Que linda essa pergunta. O Não é? ruído, no quesito, assim, quando eu estou dizendo uma dissonância cognitiva, então, o interlocutor quer dizer A, mas o receptor entende B. E não necessariamente tem um juízo de valor aqui de isso é bom ou ruim, mas quanto mais ruídos a gente tem, menos processos estabelecidos a gente tem. Então, se eu tenho um ruído, eu vou trazer para o âmbito familiar, dentro da minha casa o tempo inteiro, ou no meu trabalho o tempo inteiro, se eu não consigo me fazer entender de alguma forma, ou se o outro não consegue entender o que eu estou querendo dizer, aí a gente vai ter uma espécie de um fato que vai ser resultado disso, que pode impactar a minha vida de uma forma direta. Então, não é nem julgando se o ruído é uma coisa boa ou o ruído é uma coisa ruim, porque realmente, se eu não tenho algo no meu repertório, eu vou buscar, e é assim que a gente vai, de alguma forma, trazendo cada vez mais, né, conteúdo para que a gente
para nossa visão de mundo. É mais no sentido de que a gente pode gerar esses ruídos se a gente não se comunicar numa abordagem clara dentro das nossas dinâmicas. Deu para entender? É mais ou menos o seguinte, Nunca dá para entender nada. Esse negócio, você é a primeira a saber disso. Esse negócio de comunicação é uma das coisas mais complexas que existem. Até a gente tem uma ilusão de que comunica e de que é comunicado, mas isso não é assim. Você sabe, Mário, que eu percebi isso quando eu fui escrever o livro, porque eu queria que fosse simples, sem ser simplista, queria muito trazer teoria, mas sem pasteurizar. Aí fica naquela, né? Ai, meu Deus, será que eu tô assassinando a teoria? Será que eu estou me fazendo entender? E aí, de uma certa forma, e que também responde até uma pergunta sua anterior, da saída, tem solução? Porque você falou, sua fala traz um certo horror, porque eu não né? Qual que é a resposta? A resposta que eu diria para a gente conseguir ter uma comunicação, e aí eu vou trazer primeiro para o nosso âmbito para o particular e depois para a gente ter uma visão mais crítica e mais reflexiva de como a gente ler o mundo, né, de como a gente lê notícia e etc., seria a gente se autoconhecer, porque quanto mais a gente consegue ver os padrões na nossa fala, nos nossos esquemas, nas nossas dinâmicas, mais consciente a gente fica. A gente não pode muito. A gente não controla como o outro fala com a gente, mas a gente pode controlar como a gente fala com o outro. Então, um exercício que depende da gente é a gente ter uma escuta empática com o outro e uma análise dos nossos padrões e dos nossos comportamentos de fala. Puxa, eu estou o tempo todo, de alguma forma, sendo passivo-agressiva, ou eu estou o tempo todo intimidando aqueles que estão comigo, colocando condições negativas. Quando a gente consegue entender melhor como a gente se comunica, é o primeiro passo para a gente conseguir nem que seja conscientemente continuar reproduzindo essas dinâmicas, e aí tudo bem, né? Por isso que a gente faz terapia e busca ser um ser humano melhor, não para ter alta, porque isso nunca vai acontecer, mas para a gente conseguir ter mais clareza de que a nossa mensagem está sendo passada da forma como a gente quer de fato comunicar. E num segundo ponto, eu diria para a gente, já na leitura de mundo, buscar fontes variadas. Eu acho que é um grande exercício de lucidez de você checar a mesma notícia, né, vindo de um jornal independente, vindo de uma página das redes sociais que tem uma abordagem um pouco mais sensacionalista, enfim, você lê a mesma notícia de veículos diferentes e você conseguir pegar essas nuances conforme o tempo vai passando. Ler editorial de jornal é uma ótima também, porque você consegue pegar um pouco de diferentes opiniões para que você possa criar a sua, né, de alguma forma, com tudo aquilo que te é oferecido e apresentado. Então, se autoconhecer e, num segundo momento, buscar fontes variadas. Mesmo que... Maitê, criatura, nós estamos falando de... Você falou de coisas maravilhosas, que é, se autoconhecer por vários métodos, claro, cada um... As pessoas, às vezes, podem se conhecer com ajuda profissional, ou, às vezes, por diversos processos, vá saber. Agora, bom, mas não é simples, em qualquer desses processos não é simples. Seja qual for o caminho que você escolha, não é assim simples. Muitas vezes é demorado, muitas vezes é tortuoso e sofrido. Aí depois você me fala de lei editorial de jornal. Nós estamos no mundo dos memes. Como é que se combinam essas coisas? O que é o meme, se não também uma espécie de... Bom, primeiro, o meme, em geral, é um bem-humorado, que já é uma grande coisa no processo da comunicação. Não sei se você concorda comigo. É um tempero muito bom. Mas o meme também é uma espécie de concentração lógica, um pouco uma espécie de omissão da palavra, uma espécie de supressão do discurso, ou um discurso meio assim, também é uma espécie de exagero, né? Talvez. Quase uma caricatura. Sintoma, em um certo sentido.
Eu sou alto usuário de memes. Eu ia falar isso, eu também. Eu posso me comunicar o dia inteiro só usando meme, figurinha de sticker. Eu acho que, assim, o meme, é claro, ele reduz, né? Porque ele... Mas ele sintetiza, de alguma forma, o espírito do tempo, né? Seja para te fazer rir, seja para te provocar, seja... Que não deixa de ser muito o que o cartoon faz, as tirinhas, né? Enfim, os quadrinhos também, de alguma forma, provocam isso na gente. E se a gente está consumindo a informação de uma forma muito mais rápida, muito mais efêmera, muito mais um scroll infinito de informações, é apenas natural que a gente também consuma e veja o mundo através dos memes. Então, eu vou acrescentar, eu diria, leia os editoriais de jornais e siga as páginas de memes no Instagram, porque elas são ótimas. Tenho várias dicas. Saquinho de lixo é ótimo, tem outras maravilhosas. Muito bem. Cultura. Mas, de certa maneira, é quase um condicionador, né? Um condicionador de uma espécie de forma de viver que está no lugar de alguma coisa também e nos suga os vazios, preenche, está no lugar da nossa busca por aquela fala, resolve esse problema de chegarmos a algum tipo de expressão. Eu sei que eu tenho algum meme para isso em algum lugar. Onde ele está? O meme é o ready-made da comunicação. Se a gente fosse colocar numa perspectiva da arte. Então, ele tá pronto, né? Ajuda, né? Pensa que a gente está sobrecarregado, então, se de alguma forma ele pode facilitar ou não, o fato é que a gente se comunica através desses memes, né? E eu acho que eles traduzem muito de cultura também, assim. Então, eu sou bem fã. Agora, eu não fiquei satisfeito com a sua resposta à minha pergunta, não. Eu vou refazer. Tá bom. Será que essas formas de comunicação, que, como você definiu, ad hominem, ou que viram narrativas, será que elas não têm uma espécie de... Bom, olhando pelo lado negativo, será que elas não têm uma espécie de permanência? Será que elas não são espécies de invulneráveis aos argumentos? Elas não criam um espaço de impenetrabilidade à lógica racional? Então, elas não têm uma função que é a manutenção de uma espécie de área, uma bolha, né, como se fala hoje em dia, impenetrável, não é? E aí isso não é que... Como sai disso? Se você está falando para um público que prefere uma linguagem desse tipo, como é que você vai usar uma linguagem que é o oposto dela? É quase como se tivesse... Não sei se você me entende o que eu quero. Incoerente usar uma linguagem dessa, porque praticamente você está falando um idioma inacessível, uma língua morta para essas pessoas, se é que elas já tiveram, se é que elas já viveram essa língua. Como é que sai dessa? É quase como assim, como que eu uso a razão para justificar ou contra-argumentar num discurso que não tem prova lógica, que ele não parte de uma prova lógica, né? Então, é sempre muito... E aí tem duas coisas assim para responder isso, porque que é extremamente necessária essa reflexão. Primeiro, voltando aos memes que você colocou, que também acho que faz parte muito dessa pergunta, quando eu estou na rede social, os meus vieses, os meus filtros, o algoritmo só confirma isso. Então, eu sou cada vez mais exposto a esse tipo de crença que eu já tenho. É terapêutico, é protético. Ele me completa, ele me confirma, né? Como você fala. Exatamente. Eu tô aqui, não vem você roubar a minha brisa. Né? Não vem me tirar dessa. E eu tenho várias outras pessoas que confirmam isso que eu estou falando. Olha aqui, ó, esse blog aqui, essa página aqui, o fulano aqui do Twitter. Como não teve gente na manifestação pró esse político que eu amo? Olha aqui o vídeo, ó, tem gente lá bradando, gritando. Então, não só você
não tem uma prova lógica, como você tem um reforço por parte desses filtros e dessas bolhas que reforçam isso. E aí, quando você não tem uma prova lógica, você tentar trazer uma discussão com uma pessoa, por exemplo, vou trazer aqui. Se você for ter uma discussão com uma pessoa que é um bolsonarista que defende, por exemplo, o Bolsonaro, e você traz argumentos, você traz dados, você traz a razão para isso. Como o método de comunicação, né, desse tipo de abordagem, ele não passa pela prova lógica, é como você falou, é igual você falar as paredes, você não vai encontrar um receptor aberto do outro lado, porque ele está se comunicando de uma forma extremamente falaciosa. E aí você se sente assim, como aquela pessoa que caiu por acaso num hospital psiquiátrico, eles te colocam na camisa de força, quanto mais você grita para dizer que você não é louco, mais louco você parece, e aí você fica lá, enfim, sabe assim, você começa a questionar a tua própria sanidade, porque você fala, bom, eu não estou conseguindo estabelecer uma comunicação racional aqui, né, nesse sentido. Então, eu diria que, para esse caso das pessoas que se alimentam e se nutrem das falácias e que escolhem se manter se comunicando dessa forma entre os seus, eu tenho as minhas dúvidas do que a gente precisa para que isso mude. Assim, eu não tenho uma resposta óbvia e lógica, porque não é um discurso de prova lógica. E aí é como se todo o... Eu adoraria ter essa resposta, porque eu acho que seria uma grande prestação de serviço. Eu me dedicaria 24 horas por dia a produzir esse tipo de conteúdo que conseguisse ter esse diálogo, assim, porque a sensação que eu tenho é que é o que você falou, é impenetrável muitas vezes, porque ele está no campo da paixão e não da razão. Claro. E, Maite, eu acho também, antes de falar a pergunta da Andréa Barbosa e te liberar em seguida, eu acho que também que a situação tecnológica e cultural atual agravou essas tendências. Não são exatamente novas. O leitor sempre leu a Bíblia, que é o jornal matinal, quando havia jornais impressos no mundo, como se estivesse lendo a sua liturgia, não é? Religiosa, de confirmação de seus valores. Isso sempre acontece, só que eu tenho a impressão que a epidemia, a pandemia comunicacional criou uma situação, assim, como é que a gente pode falar? Totalizante, absoluta, sem qualquer espaço vazio, toda preenchida, toda de comunicação, de discurso, de ruído, de som afinado, de sinfonias ou não, mas para todos os gostos. E aí a gente está vivendo essa, digamos assim, essa tendência que antes era benigna de uma forma alucinante. Não é quase como se fosse... isso aí a gente podia falar horas, né? Quase um delírio. Assim, a Bíblia, quando você olha, ela é uma obra é uma ficção, né? E aí a gente consumir a Bíblia buscando vieses de confirmação, o duro é a gente abrir um jornal que, em tese, não é uma obra de ficção, procurando esses vieses de confirmação. Então, para mim, o grande ponto de inflexão aqui é o quanto no jornalismo a gente está tendo essa contaminação das paixões nos discursos, né? Um lugar onde a gente deveria preservar a razão. Sim. E aí nós estamos diante da questão da verdade. Nós estamos diante da questão, não exatamente de uma verdade, mas da verdade, da busca da verdade, pelo choque das opiniões, pelo choque das evidências, ou não, ou do fim, do fracasso dessa possibilidade. Né? A ciência vira uma questão de opinião. Bom, eu não acho. Eu não acho. Essa é a sua opinião. Eu não acho. A pergunta, eu estou procurando aqui a pergunta da Andréa. Oi, Maite. Olá, Maite, Andréa Barbosa. No contexto da pandemia, existe uma narrativa cravada e com um objetivo que nem sempre fica claro
para uma parcela frágil da população. Como driblar essa armadilha comunicacional? Não sei se você já tratou dessa questão, mas, enfim, fica a sua pergunta para você, esse desafio para você, da Andréa Barbosa, e eu já vou emendar a pergunta da Cleusa Souza, se você me permite, você também dar uma atenção para a Cleusa. A Maitê acredita que as lives, olhe bem, hein? As lives são uma evolução da maneira de comunicação nas diversas plataformas, já que os interlocutores estão se comunicando em tempo real e o que é dito ao vivo provoca reação imediata no ouvinte. Vídeos gravados e que poderiam ser editados serão menos aceitos no futuro, Maitê? Uau! Vou começar falando da live. Eu acho que eu não diria evolução. Eu acho que é só uma maneira de distribuição diferente de uma praxis que já existia, né? Então, se eu entrasse TV ao vivo, ela já é feita, só que aí eu estou consumindo isso na televisão. Aqui eu posso estar consumindo no aplicativo da Casa do Saber, que é on demand, né? Eu escolho quando eu tenho essa autonomia, por mais que seja depois, se ficar gravado, eu assisto, mas aí eu posso ver no momento do aqui e agora, que é enquanto está acontecendo. Ou, eu não diria evolução, eu acho que é muito mais um novo canal não nem canal, uma nova forma de distribuição de conteúdo, assim, que de alguma forma já existia, né? As lives, elas já eram um recurso possível, mas que com a dificuldade do tempo e do espaço, é a única opção que a gente tem. Eu acho que sim, o que vai mudar é o fetiche da presença. Isso vai. Para o sistema educacional, então, por exemplo, eu dou aula lá na SPM, a gente fez a aula agora remota, né? Com o Zoom. É uma experiência completamente diferente de você estar falando com a sala, de você olhar nos olhos dos teus alunos, de você trocar, de você sentir o momento das epifanias. É uma troca completamente diferente do que a gente tem, porque é uma troca homem-máquina aqui, praticamente, não é homem-homem, vamos assim dizer, mas o alcance, o impacto disso, nossa, é muito maior. Eu não conseguiria colocar, muitas vezes, nem 50 alunos dentro de uma mesma sala. Então, quando eu falo evolução, talvez não seja a melhor palavra, porque pode parecer que é melhor, né, ou que é algo que é... Eu acho que tem seus prós e contras, assim. Eu acho que, com certeza, o que a gente vai repensar é a presença em si. Então, eu vou viajar para ir acompanhar o Festival de Cannes e ver o cinema, eu vou viajar para ir nessa conferência em Nova York sobre política e talvez eu esteja bem ok só ligar aqui o computador e assistir isso de qualquer lugar que eu esteja. Então, isso eu acho que vai mudar. Agora, não acho que a live é um novo programa de TV. Eu acho que são novas mídias. Se você parar para pensar de meio e mensagem, a mensagem é a mesma, são os meios que estão mudando de alguma forma, né? Então, eu acho que não é necessariamente uma evolução, só uma nova forma de distribuição, assim. E acho que o fato de ser ao vivo, com certeza, traz um valor de aura, vamos dizer, um valor aurático maior para isso, porque os nossos relógios estão sincronizados agora, e isso é diferente de eu consumir algo que foi feito há um mês atrás. Então, a percepção aurática que eu tenho do valor disso, com certeza, é de algo mais valioso do que algo que já aconteceu e de que está num catálogo, vamos assim dizer. Porque eu ainda tenho esse resquício desse fetiche de presença atrelado. Talvez daqui a alguns anos, nem isso a gente tenha mais, e tudo bem eu assistir somente uma gravação do Mário e da Maitê conversando, e no meu processo de recepção disso está tudo certo. Mas aí a gente vai ter que viver para ver. É difícil fazer esse tipo de especulação. Obviamente nós estamos lidando com o vírus, com algo que viraliza, com algo que é pandêmico na sua natureza.
Invisível. Então, como? E é invisível, né? Não é É tangível. invisível, é imaterial, e também, ao mesmo tempo, se aposta do nosso corpo como hospedeiro para que ele possa se reproduzir e mudar. Muito interessante. Essa conversa não vai acabar aqui, foi uma das lives mais interessantes que nós já fizemos, porque Que tocou honra! nesse ponto fundamental, que é essa espécie de encruzilhada cultural que nós vivemos, com as características que a Andréa Barbosa sublinhou, de armadilha comunicacional, o que torna, ao mesmo tempo, mais perigosa e mais interessante, porque nós, de novo, estamos diante de uma narrativa, que é a narrativa da armadilha, que supõe, então, como é que vamos solucionar esse mistério, que é a busca de saber como sair da armadilha. Então, isso também é uma narrativa, também é um storytelling, e também tem um herói fazendo uma jornada aqui. Nós contra o vírus. Nós contra esse vírus, exatamente, ao qual nós nos entregamos aí prazerosamente. Muito ao contrário do que acontece eu acho, com o vírus Covid-19. É isso, chegamos ao final. Eu queria, por decurso de prazo, por causa do prazo que a gente assumiu aqui de fazer com a Maitê Carvalho esse nosso encontro. E eu queria dizer o seguinte, nós voltamos agora na segunda-feira, às 20h30, com mais uma live, que vamos ainda anunciar, serão 3 lives na semana que vem. Nós estamos trabalhando muito para outras surpresas que traremos logo ao conhecimento de vocês todos. Eu queria dizer também o seguinte, queria, antes de encerrar, agradecer as pessoas que tornaram possível esse nosso encontro. São, pelo lado da Casa do Saber, o videomaker Bruno Santos, o gestor de sistemas de informática, plataformas digitais, Danilo Andrade, o designer e gestor de mídias sociais, Denis Fernandes, os curadores Isadora Jardim e Guilherme Pérez. E a rede Snack de canais do YouTube, que administra esse nosso canal do YouTube, já está crescidinho, já está com 1.200.000 inscritos. A nossa grande alegria, são 750 vídeos ali colocados, um a cada segunda, quarta e sexta-feira entra um vídeo novo, inédito, de ciência, saber, conhecimento, filosofia, história, do que seja, arte, cultura. E a Rede Snack, e através deles eu queria agradecer também a toda a equipe da Casa do Saber, que tornou possível, como eu disse, esse nosso encontro. Queria agradecer a vocês que nos acompanharam mais uma vez nessas nossas lives, que, para nossa surpresa, são um sucesso, com temas complexos, sempre temas muito complexos, com conversas desafiadoras, mas sobre temas que demandam atenção. E, claro, em torno de um tema doído, que é a pandemia, a quarentena, o confinamento. Então, 14.000 views de média, é para nós uma vitória imensa sobre o desconhecimento, sobre a dor, e uma vitória desse encontro que nós realizamos. E, então, hoje, no encontro de hoje, eu queria muito agradecer, em especial, a participação tão rica e honrosa para nós, que foi a da Maitê Carvalho. Maitê, muito obrigado e boa noite. Obrigada. Eu estou muito feliz. Eu amo a Casa do Saber, sério. Eu sou muito fã de vocês, eu moro aqui, então eu me sinto muito sozinha no quesito. Enfim, é outra cultura, é outro país, e sempre que eu quero ter as minhas epifanias e tal, eu ligo a televisão, coloco no canal do YouTube de vocês e fico assistindo o vídeo da Maria Homem, Clóvis de Barros Filho, as suas lives, e eu me sinto naquelas poltronas, eu me sinto respirando aquele ar. Obrigada por
tornarem essa experiência, de alguma forma, essa travessia mais fácil de alguma forma, né? Eu me sinto mais acolhida e não que a gente tenha as respostas, porque as perguntas elas são muitas vezes existenciais, mas eu sinto que o trabalho de vocês com certeza faz com que a gente se sinta mais amparado no meio disso tudo. Então, obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Valeu, Maitê. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.